Vai comentar com A, com B, mas você não conversa com Deus, e Deus ele quer intimidade. Quantas das vezes o Senhor está te chamando para um particular com Ele, para uma intimidade com Ele, e você muitas das vezes fez o seu coração. Quantas das vezes, irmãos, eu me pego pensando, conversando com Deus quando eu estou deitada, e quando eu vou ver, eu dormi falando com Deus, e é isso que Ele quer, amados irmãos, intimidade. O Senhor ele não quer a oração mais bonita, Ele não quer a melhor palavra, mas Ele quer sinceridade e um coração novo, né? E, amados irmãos, o Senhor ele tem se entristecido conosco, o Senhor ele tem estado triste, porque nós não queremos mais intimidade com Ele, nós não buscamos eles como antes. Muitas das vezes, como foi falado aqui, se o irmão cair é porque o irmão está em pecado. Se o irmão passando por isso é pecado. E é o diabo na vida do irmão e o diabo na nossa vida, irmãos. A nossa língua, o nosso pecado. Quantas das vezes a gente tem perdido as nossas bênçãos por isso aqui, pela nossa língua ser grande demais, pelas nossas atitudes. Quantas das vezes o Senhor te acorda, desperta às 3 horas da madrugada, você olha o celular, mas não vai falar com Deus. Quantas das vezes o Senhor toca no seu coração para você ler a Bíblia, você procura no celular, mas não abre a sua Bíblia. Quantas das vezes você se programa para várias coisas, mas quando é para ir para a igreja você não quer. Quando é para fazer algo de Deus, você não quer, você bota impedimento. Ai, porque eu trabalhei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ou então, porque eu não tenho roupa, porque eu não quero usar isso, porque eu não quero usar aquilo. Mas se um amigo seu te chama, irmãos, a gente vai até sem tomar banho. A gente vai do jeito que tá, meu amigo me chamou, eu vou. E para Deus nós sempre temos que colocar empecilho. Porque quando é para nós estarmos na igreja do Senhor, a gente tem que colocar o cansaço na frente, as coisas na frente, né? Imagina Deus se quando nós chegássemos naquele grande dia, Ele falasse assim, eu me cansei de você. Eu vou negar você porque você me negou. Porque Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo sabendo que um dia eu negaria, mesmo sabendo que eu pecaria, mesmo sabendo que um dia eu me desviaria, mesmo sabendo que um dia na minha casa eu ia falar assim, Senhor, eu não quero, Senhor, eu entrego, Senhor, eu não vou mais, eu não vou fazer, mas ainda assim Ele se entregou, porque Jesus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, né? Nós que somos falhos, e quando às vezes nós queremos questionar Deus, né? Deus, por que disso? Deus, por que daquilo? Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas e nós, o nosso eu, a nossa carne, as nossas atitudes? Irmãos amados, eu pego me pegando, né? Quando eu tenho sido falha com o Senhor, né? Porque muitas das vezes, final de semana, é o dia que meu esposo está em casa, né? Aí eu vou, passo o dia todo assistindo filme, quando vê, deu a hora, mas cadê a Bíblia? Cadê a oração? Muitas das vezes a gente procura o nosso lazer, as nossas coisas, mas esquece do principal, né? De Deus. Porque imagine se Deus voltasse eu ali assistindo um filme, sem ter pedido perdão, sem ter orado a Deus para Ele abençoar a minha vida, sem ter entregado a minha vida para Ele me revestir. Porque, amados irmãos, Ele vai vir no piscar de olhos, irmãos, e a gente não está preparado. Deus fala, nós não estamos preparados para a vida dEle, para a vinda dEle, porque nós estamos dispersos. Nós não estamos ligados no trono. Porque muitas vezes a gente vê tantas coisas dentro da igreja e pensa que é Deus e não é Deus, irmãos. Às vezes Ele é carne pura. Quantas pessoas estão vindo aqui na frente, modo de dizer, com uma teologia, porque Deus era isso, porque Deus é aquilo. Ou quantas pessoas têm envergonhado o Evangelho, amados irmãos. Quantas pessoas têm falado assim, como eu já ouvi, que nós podemos beber vinho porque Jesus bebia vinho, que nós podemos ir para a festa porque Jesus participava de festa, onde falava isso, irmãos. Um dia, uma pessoa muito conhecida minha, né? Ela estava bebendo vinho e eu fui perguntar para ela, mas como tu vai para o da igreja? Aí ela falou assim, não, a minha líder de jovem, que é muito usada, falou que eu podia beber. Eu só não podia me embebedar. Aí eu falei assim, mas você sabia que o vinho que Jesus fez não tinha álcool? O homem entrou e colocou o álcool e colocou o pecado. Irmãos, tem pessoas que falam bem assim, eu vou para a festa, passar a noite em festa porque Jesus ia para a festa. Já pensou se Jesus falasse bem assim, eu não quero você porque você também não me quer? Como é que fica? Eu não vou te salvar porque você não quer ser salvo por mim? Já pensou se Deus tratasse a gente da mesma forma que nós tratamos Ele? Já pensou que quando nós esquecemos de Deus, Deus também não esquece da gente?
Irmãos, e o Senhor, Ele procura um coração aberto, um coração com intimidade, um coração... Não importa, irmãos, se você não sabe orar, ora a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Não importa se você não tem conhecimento da Bíblia, mas lê um salmo. Não importa se a sua oração não é bonita, mas fale para Deus com sinceridade. Quando a gente fala assim, orar de joelhos, irmãos, não quer dizer que você tem que estar constantemente de joelho, mas você pode orar quando você está deitado no banheiro, fazendo comida, onde você estiver. Porque quem tem intimidade com Deus não precisa vir para a igreja, não precisa de nada, porque o próprio Deus fala no nosso coração. E quando nós temos intimidade, amados irmãos, o Senhor Ele nos corrige, o Senhor fala conosco, né? Quantas vezes eu estava deitado, o Senhor mandou eu orar, o Senhor mandou eu ler a Bíblia. Quantas vezes eu falei para Deus, eu não quero, o Senhor fala, você vai. Quantas vezes eu falei assim, Senhor, eu não quero mais, Ele, você vai. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Ele fala conosco, né? E Ele tem nos entristecido conosco, amados irmãos. Porque muitas das vezes a gente tem 24 horas do dia, mas a gente nunca tem um tempo para Deus. A gente nunca tem. Ninguém é ocupado 100% no mundo. Eu entendo que os irmãos têm que trabalhar, tem as horas do serviço, a gente entende, porque realmente, hoje em dia nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, mas muitas das vezes, irmãos, o tempo que nós temos ali, nós vamos para o celular, nós vamos para a televisão, nós vamos conversar com um amigo, ou muitas das vezes nós vamos até falar mal disso e daquilo, mas a gente esquecemos de Deus, né? E quantas das vezes a gente vai ver pessoas ao nosso redor, irmãos, no leito de hospital, à beira da morte, e esse é o único momento que nós vamos falar de Deus para ele. Esse é o único momento que nós lembramos que nós servimos um Deus que tudo pode, que cura tudo, que muda história. Quantas das vezes, irmãos, as pessoas elas têm que morrer e ir para um leito para aceitar Jesus? E não é isso que Deus quer, Deus não se agrada disso. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, porque Ele nos deu a oportunidade. Mas imagina você estar no leito de hospital ou dentro de uma cadeia para você aceitar Jesus e reconhecer. Quando Ele já não dá mais tempo. E quando você não tiver tempo, irmãos? Porque Ele já pensou, hoje nós estamos aqui, mas amanhã ninguém sabe. Deus pode voltar para mim nesse momento, para você nesse momento. E como estão as nossas obras diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Porque como eu sempre faço, é muito fácil a gente ser crente aqui dentro da igreja. É a coisa mais fácil. Dar glória, ser cheio do Espírito Santo, desfilar a nossa casa com os nossos filhos, no nosso trabalho, onde nós fomos. Esse é o mais difícil. Porque aqui na frente do pastor nós temos que ser a bonitinha, a que não fala nada, a certinha, mas na nossa casa. Será que quando as pessoas olham pra gente, elas veem homens e mulheres de Deus? Será que quando as pessoas olham para que elas veem o Espírito Santo, ou elas olham para a gente e falam bem assim, não, esse aí é só mais um desses que engana, é só mais um desses fajutos. E no nosso trabalho, irmãos, será que nós estamos dando testemunho no nosso trabalho? Será que quando a gente dorme dentro da cabeça do nosso travesseiro, o Senhor tem se agradado da gente? Ou o Senhor só se agrada da gente quando nós vamos para a igreja? Quando nós queremos ser santos dentro da igreja? Porque na igreja é muito fácil. É o mais fácil. Eu sempre falo isso, né? E Ele está voltando e Ele vai voltar para mim e para você. E naquele grande dia, não vai adiantar eu falar assim, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu não tinha intimidade. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu não tinha obediência. Que nada vai adiantar. Não adianta se eu tenho uns 50 anos de igreja, 60 anos de igreja, se eu não tinha um principal, a obediência. Porque meu cargo dentro da igreja não vai me levar para o céu, amados irmãos. As minhas obras missionárias não vão me levar para o céu. Nada disso que vai me levar para o céu, se eu não tiver obediência. Porque eu posso fazer todas as coisas na casa do Senhor, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver obediência, nada adianta. Eu estou só perdendo meu tempo. Sinceramente, eu falo para vocês, nós estamos só perdendo nosso tempo. Porque o que vai adiantar a gente anos e anos na igreja se perdemos a nossa salvação? Se quando a gente chegar lá, a gente vai para o inferno. Imagina. E Deus, Ele me levou até o inferno para me entender como que é o inferno. Tem gente que diz que o inferno é isso e aquilo, amados irmãos. Mas só quem viu sabe que não é isso, que é a coisa mais horrível. E lá vocês vão ver de tudo. Tudo. Não pense que o inferno é como a Bíblia relata, porque é 1000 vezes pior. Se o inferno fosse aqui, eu queria estar aqui, não queria estar lá.
Porque lá, quantas pessoas estão lá e pensando aqui, como eu queria ter ido àquele culto, como eu queria ter lido a minha Bíblia, como eu queria ter orado mais a Deus, mas não pode mais. Então, amados irmãos, não deixe para a última hora, não deixe para o último minuto. Tenha intimidade com Deus, nem que seja 5 minutos do seu dia, mas tenha. Busca a Deus um pouco, porque com o tempo nós vamos pegando intimidade. Se você não consegue orar, um dia você ora 5, depois você está orando 10, depois você vai passar a noite toda orando, depois tudo que você for fazer você vai orando, mas é intimidade, porque quando nós temos intimidade com Deus, Ele nos revela. Muitas das vezes nós temos que ser transformados por Deus, né? Muitas das vezes Deus ele tem que apertar onde dói. Tem que tirar aquilo que mais machuca. E quantas das vezes o Senhor já não tirou coisa da gente que doeu, que deixou marcas, que nos machucou, né? Quantas das vezes a gente fala assim, Deus, mas eu não merecia isso, né? Mas a gente tem que passar. Quantas das vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar para você que isso é só mais um sonho. Que você não vai fazer, que você não vai dar conta, sendo que eles esquecem, amados irmãos, que a última palavra vem do Senhor. A última palavra ainda vem dele. Nem os próprios médicos, amados irmãos, eles podem dar a última palavra. Ainda que ele fale assim, não tem vida, se Deus falar ainda tem vida, ali tem vida. Ainda que o médico fala assim, você não vai ver porque você tem câncer. Se Deus falar você vai viver, você vai viver, porque Ele é o médico dos médicos. A medicina ela não pode ir contra o nosso Deus. Nada pode ir contra o nosso Deus. E a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. É o nosso eu. É a nossa, como se pode dizer, a nossa vontade, né? E quantas das vezes, amados irmãos, você se pega assim num dia qualquer com uma surpresa do Senhor? Quantos é que não foi surpreendido? Eu mesmo, certa vez eu orei para Deus uma coisa, quando foi no dia seguinte estava lá aquilo que eu pedi. Porque quando nós temos intimidade de Deus, Ele abençoa, amados irmãos. E às vezes as pessoas vão olhar para a gente e vão querer nos parar, como fizeram com aquele homem, né? Como fizeram com aquele cego, tentaram calar ele, mas não nós podemos nos calar, irmãos, porque quando nós chegar naquele grande dia, a gente vai falar assim, valeu a pena ser fiel, valeu a pena passar por tudo, valeu a pena os choros, valeu a pena as noites em claro, né? E às vezes, irmãos, nós temos perdido as nossas bênçãos pelo nosso falhar, pelo nosso agir, porque às vezes a gente... Deus ele quer só uma boa noite, né? Um bom dia. Quem é que dá bom dia para Deus? Muitos não dão bom dia para Deus. Dá bom dia para o amigo, dá bom dia para o marido, para o filho. Mas e Deus onde fica? Às vezes nós saímos atarefados no nosso dia a dia e nós não temos coragem de agradecer a Deus pela nossa vida. Porque só estarmos vivos, amados irmãos, é um milagre. Só de termos o que comer é um milagre. Certos dias eu vi um vídeo no qual o homem agradecia porque ele estava respirando. Imagina, agradecer por uma coisa que nós estamos aqui, todo mundo aqui está respirando. E muitas vezes nós não somos gratos, né? Tem gente que agradece pela água que toma, tem gente que agradece pelo arroz que come. E muitas das vezes nós falamos assim, essa comida está ruim, eu não quero. Nós já vou comer cuscuz, vou comer nada. E muitas das vezes nós falamos assim, meu Deus, eu não quero comer isso não. E quantas comidas nós não jogamos fora, irmãos, porque nós não queremos? Quantas coisas nós não desperdiçamos, porque muitas das vezes muitas pessoas queriam ter aquilo ali que você tem. Esses dias eu vi um vídeo também, amados irmãos, como eu falava bem assim, nossa, a minha filha, ela fala demais, eu não aguento mais. E chegou uma pessoa na casa dele e falou assim, como eu queria que meu filho falasse. E muitas das vezes, aquilo que você tem, irmão, alguém quer. Aquilo que para você é pouquinho, é mínimo, alguém quer. Aquilo que muitas das vezes para você não é nada, tem pessoas que fariam uma festa para ter, dariam uma festa. Muitas das vezes daria a própria vida para ter aquilo que você tem. E não por inveja, irmãos, mas porque querem aquilo que nós temos. E nós não somos gratos, irmãos. Quando às vezes a gente, como já aconteceu, né? Eu falava para o Senhor, eu quero comer isso, e de repente aparecia. E era mas, amados irmãos, outra coisa também, irmão, nós temos que ter cuidado com os nossos pastores, amados irmãos. Porque muitas das vezes nós temos, muitas das vezes,
Nós somos pessoas conhecidas da igreja e muitas das vezes, quando nós fazemos algo, cai para os nossos pastores, não é para a gente. Muitas das vezes vão falar assim, aquela ali é da pastora Marli, do pastor José Márcio. Aquela ali é daquela igrejinha velha. Porque, irmãos, nós fora nós temos que ser exemplo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Um dia eu estava no lanchonete mais do meu marido e eu sentei num lugarzinho que tinha uma cerveja, né? Aí eu vi uma mulher e Deus mandou entregar algo pra ela, né? Aí eu entreguei, aí a mulher falou assim, irmã, tu tá de férias da igreja? Eu não, ela falou, por quê? Isso aqui. Eu falei, não, só sentei aqui. Eu pensei assim, não, irmã, minha roupa porque eu tava de blusa e calça, né? Não, por causa disso aqui. Não, irmã, isso aqui não é meu, não. Agora você já pensou, irmã, se ela chegasse na rua e falasse assim, eu vi ali a irmã Vitória, com um monte de cerveja no chão, tava bêbada, caindo, porque é assim que chega as conversas. Nunca chega certo. E aí ia chegar aqui e falar assim, é daqueles pastores ali, ó, por isso que tá assim. E é assim, então, irmão, nós temos que prestar atenção como nós estamos na rua, né? É tão bonito quando uma pessoa fala assim, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Aquele ali é um homem ou uma mulher de Deus. Mas tem pessoas, amados irmãos, que a gente vê que não tem mais nada de Deus. Está na igreja, mas já está morto há muito tempo espiritualmente. Muitas das vezes está só na carne, né? E a gente tem buscado, irmãos, nós aqui da igreja, nós temos buscado para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, né? Como a pastora estava falando comigo ontem, porque nós precisamos, irmãos, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, o inimigo ele não brinca e o inimigo jamais ele vai mandar algo para te mostrar, ele vai te mandar algo bom. Muitas das vezes nós estamos sendo enganados dentro da própria igreja e nós não sabemos porque por falta de quê? Discernimento. E a culpa não é do meu pastor, não é da minha pastora, não. A culpa é minha, porque não busco, porque não jejuo, porque dentro da minha casa eu faço tudo, menos o principal, que é adorar e agradar a Deus dentro da minha casa. Porque no culto é muito fácil cultuar o Senhor no culto, é muito fácil. Difícil é dentro da casa com televisão, com celular, com filho, com tantas coisas para nós fazer. E irmãos, e mais uma vez o Senhor está mandando falar intimidade, Ele quer intimidade. Não importa quanto tempo você vai falar com Ele, mas Ele quer intimidade. Está cansado? Deita na sua cama e fala com Deus. Não importa se você vai dormir, mas fala com Deus. Vai tomar banho, está atrasado? Deus abençoe meu dia, abençoe meu trabalho. Não importa, Deus guarda o meu caminho, guarda a minha casa, abençoa a minha vida. Não quer ajoelhar? Não importa, mas ore. Não quer ler a Bíblia? Leia, nem que seja um versículo. E leia mesmo assim. Teve uma vez que eu li a Bíblia, eu estava com tanto fome, irmãos, que eu dormi em cima da Bíblia, mas eu li alguma coisa, eu tenho certeza. E nós temos que estar sempre buscando, irmãos, porque vai chegar um tempo que não vai haver mais palavra. E nós vamos sentir falta desses cultos, nós vamos sentir falta desse culto cheio do poder de Deus. Vai chegar tempo que pessoas vão vir entre nós e falar assim, me fala de Jesus, e a gente não vai poder mais falar, meus irmãos, porque será proibido. Existem lugares que não podemos mais ter a Bíblia, que não pode ter nenhum tipo de nada, porque se tiver lá, as mulheres lá elas são espancadas, são submetidas a tantas coisas por conta da palavra do Senhor. E no Brasil, irmão, nós podemos, né? Louvar e engrandecer esse Deus. Muitas das vezes nós não fazemos isso, né? Com aquele cego ele queria só ver. E a palavra não fala que ele, como eu falei no começo, né? Que ele conhecia Deus, mas ele ouvia falar. E nós conhecemos Deus e não aproveitamos os irmãos dele. Por quê? Por que nós não buscamos a Deus como Ele quer que nós buscamos? Porque a gente não tem intimidade como Ele quer, irmãos. Por que muitas das vezes a gente faz tudo, mas esquece de Deus? Porque o Senhor, muitas das vezes, Ele vai lá no seu quarto e Ele fala assim, filho, vamos conversar. E você pega seu celularzinho, vai ver um filme, vai ver um vídeo, vai ver não sei o quê. Boa noite, amor, boa noite, filha, e dormiu. No outro dia, bom dia, amiga, bom dia, não sei o quê, está acontecendo isso, está acontecendo isso, e Deus está onde? Deus está ali, chorando. Deus, Ele está longe. Porque quando nós negamos a Deus, Ele também nega a gente. Porque Deus, Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus, ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor, irmãos. Não pense que Deus, Ele não vai tomar conta da gente, Ele não vai nos corrigir, porque Ele corrige. Eu vou falar para vocês, eu já senti a mão de Deus, e dói, viu? E dói. Talvez vocês falem assim, mas irmã, você tá falando essas coisas, não sei o que. Eu tô falando, irmãos, porque Deus também fala comigo.
Deus também cobra de mim, e tanto que Ele me cobra porque Ele me desperta nas madrugadas para me buscar. Tem vezes que eu não consigo dormir se eu não ler a Bíblia, nem que seja isso aqui, mas eu tenho que ler, senão eu não vou dormir. Se eu não orar, eu não consigo dormir, amados irmãos. Às vezes eu vou consagrar e meu filho acorda, mas eu consagro mesmo assim, porque eu tenho que consagrar. Porque se eu não fizer isso, o inimigo ele toma de conta. E o inimigo ele tá o tempo todo ali, só cavou na cova para tragar a gente, irmãos, e nós não podemos deixar. Porque Deus ele chamou eu e você para que nós íamos fazer a diferença onde nós for, na nossa casa, no nosso serviço, com o nosso vizinho, dentro da nossa igreja, para nós ajudarmos os nossos pastores. Deus ele não chamou ninguém para ficar no banco não, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar sentado dentro da igreja não. Deus tem cada uma obra, não importa. Talvez tem irmão que seja só uma coisa dentro da igreja, mas Deus sagrada, não importa. Tem irmão que limpa só a igreja, mas Deus sagrada. Tem irmão que muitas das vezes ele ajuda a igreja com uma cesta básica, mas Deus sagrada. Porque para Deus ele não precisa de muita coisa, irmão, a não ser a nossa obediência para nos salvar. Porque Ele já nos chamou de filho. Antes mesmo da gente vir a nascer, Ele já tinha escolhido a gente. No nosso ventre, na nossa mãe, né? A Bíblia fala que pode a mãe esquecer do seu filho, mas Ele não esquece da gente. Quem esquecemos dele é a gente, né? Então, irmãos, só até aqui o Senhor falou. Mas eu quero deixar para os irmãos mais uma vez, frisando obediência. Leia mais a Bíblia, busque mais a Deus e tenha intimidade com Ele. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.